Paz do Senhor Jesus. O nosso devocional de hoje é o dia 15. Permanecer na videira. E o versículo-chave é o versículo 5, que diz: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E o tema é a oração que gera frutos duradouros. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor Deus, por mais um dia. Paizinho, nós estamos aqui reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Queremos estar, Senhor Deus, firmes na videira que é Jesus. E que em nome de Jesus possamos dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje a história que eu vou contar é a história de Rafael. Rafael decidiu plantar uma parreira no seu quintal. E todo dia ele cuidava da planta, da sua parreira, ele observava, ele regava e passaram-se meses e nada de dar frutos. Um dia o vizinho curioso perguntou: vai desistir? E ele disse: não vou não. O segredo não está nos frutos, mas nas raízes. Na primavera seguinte, os primeiros cachos surgiram, e pequenos, mas doces. Rafael entendeu: fruto bom vem de permanência fiel. E o nosso versículo, nosso capítulo de hoje, nos diz que nós, o Senhor Jesus, é a nossa videira e nós somos os ramos. Quem permanecer nele dará muitos frutos. Gente, que palavra maravilhosa! Sabe o que aqui está nos ensinando? Que precisamos estar conectadas ao nosso Deus. E hoje tem tantas distrações, né? Tantas coisas que nos fazem passar o dia e preocupações, fazendo com que a nossa mente leve a pensar em outras coisas. Mas sabe o que Deus nos ensina aqui? Que precisamos estar conectados a Ele. Não basta se conectar uma vez por semana, ou só quando há urgência. Permanecer e estar, juntinhos. Mesmo quando nada parece estar acontecendo. E no livro Oxigênio Espiritual de Pedro Estrela, destaca que a oração sem constância, ela não produz frutos profundos. Frutificar exige tempo, raiz, permanência, mesmo nos dias silenciosos. Precisamos estar conectados com o Pai, porque quando estamos conectados com o Pai, quando estamos enraizados nele, conseguimos ter a mente de Cristo. A palavra de Deus diz: tudo que está conectado na terra será conectado no céu. E nós temos a mente de Cristo, mas nós só vamos conseguir isso quando verdadeiramente nos aproximarmos de Deus, de todo o nosso coração, de toda nossa vontade. E se hoje você não está conseguindo falar isso, fazer isso, clame ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele estaria conosco para nos ajudar em tudo que a gente precisa. E sabe por que você está ouvindo essa palavra agora? É porque o Espírito Santo, ele quer que você se conecte com Deus. Deus tem sentido a sua falta.
Deus tem sentido saudade de você. Sabe quando Maria, ela chega diante de Jesus e ela se prostra diante dele e fica ali, joga o perfume nos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Ela passa um tempo ali com Jesus. E Jesus, ele quer isso de nós, para que possamos permanecer. E nesse capítulo é interessante que 2 versículos diz: se você permaneceres em mim, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Sabe por quê? Quando estamos conectados ao nosso Deus, nós temos a mente de Cristo. Então a gente pede aquilo que é a vontade do Senhor. E quando pedimos a vontade do Senhor, isso é feito. Sabe o que acontece quando estamos conectados com Deus? Quanto mais próximo de Deus, mais longe do diabo. E quanto mais próximos de Deus, mais firmados na rocha inabalável. Quando estamos firmados em Deus, mais fortes seremos. E isso vai fazer o quê? Que possamos dar frutos. Vai fazer com que temos frutos bons para a glória do Senhor. Quando estamos enraizados em Jesus, já não é a nossa vontade mais. Entendemos que eu estou aqui no mundo não é para mim. Como Paulo disse, que a vontade dele já está no céu. Mas se ele tinha algo para fazer aqui na terra, então que ele ficasse aqui até completar a obra que o Senhor tinha designado para ele. E eu e você? O que estamos pensando? Como vamos entender o que Deus quer para mim, para você, se a gente não para ouvir, a gente só fala. Ah, agora eu lembrei de outra coisa. E ó, cai num capinado e sai. Aí quando Deus vai falar, aí você saiu. Quando vai chegar aquele momento bom, a gente sai. Sabe quando você tá ali com o seu amigo, que você confia, que você chega pra ele, você conta tudo, você se sente à vontade de contar, ou às vezes acontece alguma coisa com você, você pensa logo assim, ai, se aquele meu amigo estivesse aqui para que eu pudesse conversar com ele. É isso que Deus quer. Ele diz, ó, eu não chamo vocês de servos mais, mas de amigo. Por quê? Porque tá ligado, tá conectado. Tá tendo intimidade, tá tendo relacionamento. Esse relacionamento que Deus quer ter conosco. E a partir do momento que estivermos esse relacionamento com Deus, o Espírito Santo que está aí dentro de você e dentro de mim, ele produz frutos. E sabe quais são os frutos? Assim como diz em Gálatas 5:22. Amor, paz, alegria, amabilidade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Meu irmão, é esse fruto. É esse fruto que vai florescer na sua vida, que vai florescer na minha vida. Vamos andar enraizados no Senhor. Não. A partir de hoje, tome a decisão. Tome a decisão. Quando você pegar o celular, você pensa na hora. Opa, peraí. Esse é meu tempo com Deus.
E se você não consegue fazer isso, faça a oração com fé. Deus, eu não estou conseguindo. Eu não tenho palavras. Coloca as palavras na minha boca. Me ajude a desconectar de tudo que me afasta de ti. Ó Espírito Santo, eu quero estar pertinho. Espírito Santo, me ajuda a passar um tempo contigo. Assim como Maria escolheu a boa parte, me ajuda a escolher a boa parte. E eu creio que o Espírito Santo, ele vai te ajudar. E quando você olhar, você já vai ver que você está passando horas. Você já vai ver que você está ali se derramando. E as pessoas vão dizer assim, vai te chamar. Gente, eu nem vi a hora. Quando estamos com Deus é assim. Permaneçam em Deus. E Ele permanecerá em você. E sabe o que vai acontecer? Esse capítulo também nos diz para amarmos as pessoas. E quando estamos permanecendo em Deus, nós temos atitudes de Deus. Conseguimos refletir a glória de Deus. O Espírito que está em nós, ele se manifesta com poder para que possamos refletir a glória dele. Faça isso hoje. Em nome de Jesus, decida. Decida. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Humilhe-se diante de Deus. Seja sincero com Deus. Se você não consegue, escreve, faz uma carta. Faz uma carta para Deus. Faz até conseguir. Assim como aquele vizinho disse para aquele homem, Rafael, vai desistir? Não desista, permaneça. Chegará o tempo certo. Deus abençoe.